Você lembra como era a internet há 10 ou 15 anos atrás? Como era a cara dos sites, a aparência das páginas? E que tipo de interações a gente conseguia realizar por meio dos navegadores? Pois é, de lá pra cá não foi só o Flash que morreu. Muita coisa mudou. Principalmente depois da popularização dos dispositivos móveis, os smartphones e tablets, que talvez hoje sejam o principal meio de acesso à internet para a maioria das pessoas no mundo. Então, se a gente comparar o momento atual da internet com o passado, a gente vai perceber, primeiro, uma grande mudança visual, em termos de estética mesmo, e de transições, animações, da forma como as páginas são dispostas para a gente. E também uma mudança em termos de computação que é realizada ali no front-end. A gente já tinha armazenamento de dados, por exemplo, na forma de cookies, há 10, 15 anos atrás, mas hoje em dia a quantidade de dados que estão sendo rastreados ali, armazenados, enquanto a gente está navegando pela internet é muito maior, seja para coletar estatísticas ali para os sites, ou mesmo para perseguir a gente aí enquanto a gente está navegando com os produtos, coisas que são relacionadas aos nossos gostos. O capitalismo está aí tentando nos cercar de todas as formas. E também em termos de computação mesmo, dos cálculos que são realizados, a gente tem aí aplicações muito mais poderosas e, por outro lado, a quantidade de computação realizada no browser também cresceu muito, de modo que hoje a gente consegue renderizar jogos 3D e até mesmo minerar criptomoedas nos navegadores. E isso a gente está falando só da perspectiva do usuário. Quem já era desenvolvedor web, viveu uma mudança gigantesca na forma de fazer as coisas. Eu lembro que eu escrevi minhas primeiras linhas de HTML, CSS, JavaScript lá em 2009. E a forma de fazer aplicações ela mudou muito. Hoje em dia, se você não conhece, não sabe utilizar bem um framework como o React, por exemplo, dificilmente você vai ser reconhecido como um bom profissional de desenvolvimento front-end na web. Aliás, se você já tem noções de programação, principalmente de HTML, CSS e JavaScript, e está buscando uma forma de atuar profissionalmente como desenvolvedor front-end, então você está com sorte, porque dos dias 7 a 14 de novembro vai rolar a imersão React da Alura. Serão vários dias em que você vai poder mergulhar em um dos frameworks mais quentes e procurados pelo mercado, de forma totalmente gratuita e com o suporte de uma equipe de professores da maior escola de tecnologia online do Brasil. Para se inscrever, basta você acessar o primeiro link aqui na descrição desse vídeo. Galera, é muito importante a gente refletir sobre a evolução da internet nesse momento, porque a gente está prestes a viver uma revolução com o futuro da internet enquanto metaverso. E isso com certeza vai impactar a vida dos profissionais de software. Aliás, já está impactando. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de front-end. Eu vou começar pela parte que talvez seja mais óbvia, mas que nem todo mundo para pensar e realmente assimilar isso. A gente está tendo a introdução, na verdade, investimentos para a popularização de uma nova plataforma de hardware, que é os headsets de realidade virtual. Então, da mesma forma que a gente teve a introdução e popularização das plataformas de dispositivos móveis, os smartphones e tablets que a gente estava comentando anteriormente, e isso mudou a forma como a gente trabalha e faz as coisas na internet, se a gente tiver uma popularização de uma plataforma de realidade virtual, isso também vai mudar muito a forma como a gente interage, e como as pessoas vão estar esperando realizar coisas por meio dessa nova interface. Talvez você esteja pensando que hoje em dia muita gente não tem acesso a esse tipo de hardware, o que é uma verdade. Mas também é fato de que cada vez mais pessoas estão tendo acesso a headsets de realidade virtual. Então esses equipamentos eles estão vendendo e eles começaram a ganhar atração na parte de games, com esse tipo de propósito em mente. Mas a gente está vendo aí investimentos de várias empresas para que as pessoas possam utilizar a realidade virtual para outros propósitos. Se você assistiu a MetaConnect, ou pelo menos viu notícias sobre o que rolou nesse evento, então você viu que a Meta anunciou o MetaQuest Pro, que é um headset de realidade virtual com o objetivo, o propósito das pessoas utilizarem no ambiente de trabalho, utilizarem aquele headset para interações profissionais. E com isso, ela conseguiu angariar ali alguns parceiros, como a Microsoft, por exemplo, que também já vinha investindo aí na parte de realidade virtual para ambiente corporativo. Então, mesmo que ainda possa levar um tempo para você e todos os seus colegas tenham um headset de realidade virtual na sua casa, ou mesmo um hardware que seja evolução disso, a gente não sabe o que vai ser o hardware de computação imersiva daqui a 10 anos, é fato que as pessoas vão começar a ter acesso a esse tipo de coisa em outros ambientes. Seja ali numa exposição de um museu para entretenimento, seja da sua empresa ali no ambiente de trabalho, em eventos, conferências, enfim. Acho que a gente vai ter cada vez mais oportunidades de ter contato com realidade virtual, com computação imersiva. E obviamente com esse novo hardware, a gente vai precisar de novos softwares. E você pode procurar aí já nas vagas de emprego, que você vai encontrar a demanda por profissionais capacitados a criarem interfaces e experiências imersivas nesse tipo de ambiente virtual. Perceba que a gente não está falando apenas de ter uma tela 360 graus,
que já seria uma coisa nova, né, diferente ali, desafiadora em termos de interface. Mas a gente está falando de ter realmente ambientes imersivos em que as pessoas vão poder navegar e observar sob múltiplas perspectivas. Inclusive, a gente vai poder interagir com sensores que talvez nem existam hoje em dia, comercialmente aí, né? Vai saber o que a gente vai inventar, né? Então, embora esse tipo de experiência mais imersiva tenha ficado a cargo de profissionais com um perfil de desenvolvimento de jogos ao longo dos últimos anos, com o aumento da demanda de softwares, né, para a realidade virtual, e principalmente com a mudança de propósito, né, agora para softwares com propósitos gerais, não só de entretenimento, a gente vai ter uma demanda por profissionais de front-end com um perfil um pouco diferente, né? E se você está atuando na área, certamente você deveria pensar a respeito disso, né? Pensar em como que as tecnologias que você usa hoje estão evoluindo para dar suporte a esse tipo de cenário, né? E como que você está atualizando seus conhecimentos em relação a isso. Uma outra parte da realidade, que é menos óbvia, mas talvez impacte muito mais profissionais do front-end, é o fato de que o aumento da oferta e do uso de objetos virtuais em 3D para realidade aumentada e realidade virtual vai gerar uma expectativa, né, dos usuários por maior imersão, né, e usos conectados com esse tipo de recurso também em telas como celulares, tablets e os computadores, né? A gente já vê isso de certa forma hoje em dia, né? Se você parar para pensar no Instagram, por exemplo, você vai ver ali vários filtros que tem objetos 3D e outros recursos de inteligência artificial para realizar modificações nas faces das pessoas ou mesmo ali no ambiente, né, no cenário que ela está introduzida. Se você baixar aí no computador um Snap Camera, por exemplo, você pode criar uma câmera virtual para também adicionar recursos 3D ou outras coisas ali em cima da tua imagem, né, e utilizar isso, sei lá, numa videoconferência, alguma coisa do tipo, né. E eu acredito que esse tipo de experiência que mescla o real e o virtual vai ser cada vez mais demandada pelas pessoas, né, principalmente quando a gente tiver um cenário mais difundido ali de plataforma de realidade virtual. Certamente você já viu ou imaginou algum recurso que se pudesse fazer compras na internet de roupas, móveis, eletrodomésticos, esse tipo de coisa, e pudesse de alguma forma testá-los, né, virtualmente a partir do teu computador, né, entender como que aquilo se encaixaria na tua casa ou como que aquela roupa ficaria em você, né. Então esse tipo de experiência, que não necessariamente está ligada a jogos ou entretenimento, vai se tornar cada vez mais comum e as pessoas vão se habituar com isso, né, e vão esperar, né, ter uma expectativa de experiências mais imersivas na internet. E sim, você já pode criar muitas dessas experiências hoje utilizando frameworks como React e outras bibliotecas do JavaScript, sem ter que recorrer a engines de games. Lembrando que você pode se inscrever na imersão React da Alura no primeiro link aqui na descrição do vídeo e aprender ou se aprimorar nessa tecnologia. Uma terceira coisa que eu quero discutir com vocês é sobre as novas habilidades, né, sobre a evolução do perfil do profissional front-end. Então, quando a gente fala sobre front-end, imediatamente vem na cabeça das pessoas HTML, CSS e JavaScript e os seus frameworks, né? E isso eu acredito que seja por conta de duas coisas, né? Primeiro, que o desenvolvimento web domina ali, né, o imaginário das pessoas, principalmente quando a gente fala de front e back, né, com esses termos. E o segundo é o fato de que o browser, né, os navegadores, eles interpretam HTML, CSS e JavaScript. Mas eu quero mostrar para vocês que front-end é um termo que pode ser bem mais abrangente, né? Toda a computação que acontece ali no lado do cliente, no dispositivo que a gente está utilizando para acessar ali, né, aquela aplicação, ela pode ser considerada front-end. Então, não só a computação que acontece no browser ali, né, para além da parte visual, que a gente geralmente associa ao front-end, toda a computação que acontece ali no browser, ou num headset de realidade virtual, ou até mesmo aí no seu dispositivo móvel, ela é parte do front-end, tá? Se não é uma computação que acontece do lado do servidor, né, dentro dessa arquitetura cliente-servidor que a gente tem na web, ainda que ela não seja visual, ela pode ser considerada, sim, front-end. Nessa perspectiva, a gente está vendo um movimento de fazer cada vez mais computação, mais processamento de dados ali no front mesmo. E com certeza isso vai gerar uma demanda por alguns outros tipos de conhecimento, né? Seja ali por conhecimentos em matemática, em computação gráfica, como muitos profissionais de games precisam ter, seja conhecimentos de como integrar com outros dispositivos inteligentes, né? E até mesmo conhecimentos ali de inteligência artificial, de machine learning, né? Então hoje em dia já é possível rodar modelos de machine learning no browser, né? Então para quem está pensando em front-end, na web, na internet, no navegador, você pode rodar um modelo de machine learning ali, né? E é provável que desenvolvedores com essas habilidades acessem novas oportunidades. Bom, deu para perceber que front-end não é só sobre ajustar botões na tela, né, gente? E aliás, para além dos aspectos visuais e dos que a gente acabou de discutir agora, também há uma grande necessidade de aprender sobre projeto e arquitetura de software.
Foi justamente a mudança da complexidade das páginas web que a gente vê hoje que tornou necessária a criação de frameworks como o React, que eu sei que você vai estudar lá na imersão React da URA, né? E como a gente viu, a tendência é que as aplicações se tornem ainda mais complexas. Então, entender realmente sobre boas práticas de desenvolvimento de software e aprender com boas referências vai ser aí um diferencial fundamental na sua carreira. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, nem de se inscrever aqui no canal para dar aquele apoio ao nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima!